Hoje Aí mesmo, porque a polícia está aí atrás. Diga esses gajos para terem calma, senão a polícia vai descarregar para nós aqui e não vamos fazer nada. Bem, temos aqui a oportunidade de ouvir Venâncio Mondlane, o líder, o candidato a presidente da República que está aqui. Venâncio Mondlane, bom dia. Como é que olha para este movimento? A marcha que foi convocada por si acabou por ser dispersa aqui pela polícia de forma violenta. Olha, de facto é muito triste, porque nós tínhamos marcado a nossa marcha para as 10 horas e já por volta das 9 horas tinham começado a fazer esta violência gratuita contra os jovens que estavam na Constituição. Uma coisa que nós temos que salientar é que nós tínhamos dito que queríamos fazer uma marcha pacífica. Primeiro tínhamos anunciado uma greve geral, que na verdade o que era? Era apenas ficar-se em casa, mas em face dos acontecimentos do assassinato bárbaro do Elvino Dias, marcamos que nós devíamos pelo menos levantar cartazes para mostrar o nosso repúdio em função daquilo que aconteceu barbaramente com o nosso advogado. A população queria fazer pura e simplesmente uma manifestação pacífica, uma manifestação sem violência, e a polícia está a reagir desta forma. Portanto, eles matam as pessoas, roubam-nos ainda por cima, quando nós queremos fazer o uso de um direito constitucional básico, que é de demonstrarmos o nosso repúdio pela violação dos nossos direitos. É exatamente a reação a esta. Mas, por outro lado, eu tenho que felicitar o povo moçambicano, porque pelo menos hoje, o país inteiro, por aquilo que estamos a chegar, 95% da atividade laboral no país está interditada. Portanto, quanto a isso, eu felicito o povo moçambicano. É uma pena isto que a polícia está a fazer. E eu agora queria aproveitar as telas das televisões para apelar a todo mundo que não vamos confrontar-nos com a polícia, vamos todos para casa, vamos para casa. Queria exortar todo mundo a ir para casa, vamos para casa. Eu penso que hoje já foi um grande sucesso que aconteceu, já se mostrou que afinal de contas é possível o povo paralisar o país, e foi apenas por um dia. Chegará a alturas que vamos paralisar o país por 3, 4, 5 dias. O país vai entrar no colapso. Muito brevemente, nós agora estamos de luto, temos de garantir condições para enterrarmos o Elvino na terça ou quarta-feira em função da organização, os dados que nos chegaram ontem. Então, o que nós queremos é que todo mundo vá para casa serenamente, vamos festejar, vamos celebrar Elvino Dias, vamos celebrar o povo, a cultura cívica dos moçambicanos. E depois nós vamos anunciar outras etapas. Queria só salientar uma coisa: o dia de hoje, essa segunda-feira, foi a primeira etapa. Nós vamos ter várias etapas daquilo que é a nossa reivindicação. Então, ainda na primeira etapa, já está a haver uma manifestação, uma reação violenta da polícia. Então, nós queremos, agora vamos mostrar nos próximos tempos, depois do enterro do Elvino, as outras etapas vão ser. Em direto para a RTP, peço-lhe um primeiro comentário a estes acontecimentos. Assim como estava aqui a dizer aos outros colegas, o primeiro comentário é muito simples. Nós temos convocado uma greve nacional, que era pura e simplesmente ficar-se em casa, em função do assassinato bárbaro do Elvino. Nós quisemos acrescentar uma manifestação de repúdio com dísticos, com cartazes, que é um direito fundamental, um direito constitucional. Se a polícia o faz, a minha exortação é que todo mundo vá para casa. Porque eu penso que já foi um grande sucesso que aconteceu até esta altura. Todo mundo vá para casa, porque esta ainda é a primeira etapa. Depois do enterro do Elvino, nós vamos indicar a segunda etapa. Nós estamos a prever mais ou menos 4 etapas que vão fazer parte do projeto da reivindicação e do projeto do repúdio a este roubo que aconteceu eleitoral. Foram disparados tiros também, gás lacrimogéneo. Tem registro de alguns feridos desta manhã? Até esta manhã não tenho, ainda tenho que fazer o levantamento, porque até agora não me deram ainda as estatísticas, mas vou-me informar melhor. Vou-me informar melhor porque eu estava cercado na minha casa, tinha pessoas à minha porta para me impedirem de sair, estava seguido durante toda a noite.
Mas e por isso estive um pouco limitado, muito cedo estar aqui e queria mesmo estar pontualmente às 10 para iniciar a marcha. Teme mais episódios de violência durante o dia 12 ou insiste nesse apelo para o regresso Não, a casa? o meu apelo é que todo mundo vá para casa, porque eu penso que já foi um grandíssimo sucesso. O país está paralisado a 95%, portanto isso significa que nós conseguimos os nossos objetivos, que era o objetivo primário. O objetivo primário era exatamente uma greve nacional, uma greve geral. Portanto, a suspensão de toda a atividade laboral pública e privada. Penso que isso foi conseguido. A questão dos cartazes era apenas um complemento em função do assassinato do Elvino. É essa parte que a polícia impediu. Mas a polícia não pode impedir aquilo que depende da vontade popular e particular das pessoas, que é paralisar a atividade. E graças a Deus, o setor público, portanto eu agradeço imenso, o setor público, os funcionários públicos, os polícias, os militares, os chapeiros, o setor informal, portanto toda a gente aderiu ao chamamento da greve geral. Portanto eu penso que já é uma boa etapa. Vamos anunciar a seguir uma segunda etapa que penso que vai ser um pouco mais radical que esta primeira etapa. E ao nível nacional, o que pode-se dizer em termos de estatística, já também a réplica desta situação que foi vista neste local? Eu não vi ainda uma situação idêntica. O que eu sei é que praticamente 95% a atividade laboral a nível nacional está paralisada. Isso eu tenho certeza absoluta. Conforme eu disse, eu tinha pessoas à minha porta que queriam impedir-me de sair para manifestar-me. Então estive toda a noite ontem com carros da polícia circulando a minha casa. Então tive um pouco de dificuldades de ter informação, digamos, acertada até este momento, porque estava a arranjar maneiras de poder sair sem que eles se apercebessem. Consegui, né? Como? Não vou dizer a ninguém. E os outros ativistas que estiveram a usar as suas plataformas digitais para a convocação deste greve, como é que estão? Como eu disse para o caro amigo, fiquei 1 hora de tempo a ver se conseguia me libertar do bloqueio que ia ser na minha porta de casa. Então eu agora que vou informar melhor, mas eu penso que a coisa mais importante que eu queria deixar aqui, voltar a exortar, moçambicanos estão de feliz, estão de parabéns. Moçambique está de parabéns, os moçambicanos estão de parabéns, os jovens estão de parabéns. Conseguimos paralisar o país a 95% da atividade. Só ficou 5% que são os serviços essenciais. Outra coisa também, não houve atos de violência, não houve vandalismo de bens públicos e privados, que é o que nós sempre defendemos. Então nós conseguimos cumprir com o nosso papel. Infelizmente, a polícia não conseguiu fazer, mas também já foi bom, porque assim está muito claro de onde é que está o problema deste país. O problema deste país não está com o povo. O problema deste país não está com os chamados vândalos que saem no meio do povo. O verdadeiro vandalismo está com as forças de defesa e segurança. O verdadeiro vandalismo está com os... Até não são as forças de defesa e segurança, são as lideranças das forças de defesa e segurança, que não têm nenhuma percepção cívica, política, não sabem o que são direitos fundamentais, não sabem o que são direitos constitucionais. Isso é um direito constitucional básico, levantar um cartaz e dizer que aquele que foi assassinado, eu sou a mostrar o meu repúdio. Isso é um direito básico. Se um cidadão não tem o direito de mostrar repúdio pela perda de vida, por assassinato de alguém que faz parte da sua família ou de alguém que ela admira, se o cidadão não consegue fazer isso, então isto é pior do que um estado de guerra. Estes aqui que são os verdadeiros terroristas. Eu acho que em Cabo Delgado nós temos insurgentes, mas aqui em Maputo, na liderança das forças de defesa e segurança, é onde nós temos os verdadeiros terroristas deste país. Aí sim. Paralisar a atividade de 95%, o que implica para aquilo que era o vosso objetivo político? Sim, eu penso que sim, porque se tomarmos em consideração que os serviços essenciais para funcionar, eu acho que anda aí por volta de 2,5%, 3,5%, significa que nós podemos dizer que quase na globalidade os nossos objetivos foram cumpridos. Não, porque o nosso objetivo, volto a repetir, o nosso objetivo fundamental foi o que nós anunciamos já há cerca de uma semana. Que o objetivo fundamental era a paralisação da atividade laboral pública e privada. Este era fundamental. A questão dos cartazes de hoje foi um complemento em função do assassinato do Elvino Dias. Então, este complemento é que a polícia impediu barbaramente que isso não pudesse acontecer. Então, por essa via, eu posso dizer que estamos todos de parabéns. O povo moçambicano, estamos de parabéns e penso que é um bom sinal que mostra a capacidade da gente se mobilizar para lutar pelos nossos direitos. E eu creio que quando anunciarmos a segunda etapa, vai ser muito mais interessante, do ponto de vista cívico e político, do que foi agora. Portanto, eu estou muito encorajado que a gente avance com estas manifestações. A manifestação é um direito cívico, não é vandalismo. A manifestação, mesmo nos países que são considerados países do primeiro mundo,
Quando o povo acha que é um determinado direito que não foi satisfeito, vão à rua, manifestam, levantam cartazes, repudiam o próprio governo. É um direito fundamental, é um direito, eu penso que está na categoria dos direitos como direito à vida. Portanto, se você não pode livremente expressar um repúdio perante um direito violado, então nós estamos numa situação que eu volto a dizer, as lideranças das Forças de Defesa e Segurança e este governo é o que é o verdadeiro terrorista. Ainda considero que em Cabo Delgado temos insurgentes. Os verdadeiros terroristas deste país são essas lideranças da Frelimo e essas lideranças das Forças de Defesa e Segurança. Com esta relação, se espera que influencie aquilo que será feito na quarta-feira pela CNE? Bom, olha, atenção uma coisa, eu creio que nós temos que cumprir com o nosso papel. Qual é o nosso papel? O nosso papel é mostrar o repúdio. O nosso papel é mostrar a reprovação em relação ao roubo desastroso que está sendo feito em relação aos resultados eleitorais. Agora, a consequência que há de advir disso, eu deixo para a consciência dos próprios vogais da CNE, que até este momento não têm mostrado que são pessoas que primam pelo bem público, pelos valores públicos nobres e da verdade eleitoral. Não tem feito isso. Vamos ver, agora tem uma chance de o fazer. Se não o fizerem, como eu disse, nós estamos a prever 4 etapas a seguir. Esta foi a mais branda, a mais tênue, a mais leve, o ponto mais soft foi esta primeira etapa. Ainda temos 3 etapas para implementar até o anúncio final e proclamação pelo Conselho Constitucional. Entre os seus simpatizantes? O que é que se prevê daqui para frente? Ou pelo menos amanhã a votação normal? Em princípio, sim. Nós hoje vamos reunir com o grupo de conselheiros. Neste primeiro momento, que posso dizer, essa situação para todo mundo ir para casa. Eu posso dizer, sem fazer consultas aos meus conselheiros, todo mundo vai para casa, todo mundo fica serenamente em casa, porque eu penso que já foi uma grande vitória. Não precisamos levar a fasquia para o ponto de depois sermos acusados de vandalismos, sermos acusados de sermos grosseiros, e depois de nós encerrarmos esta etapa de todo mundo ir para casa serenamente, vamos fazer um anúncio público com uma live de quais são os passos a seguir ainda hoje. Dentro de mais ou menos entre 4 horas de tempo vamos fazer uma live sobre os passos a seguir. Entre os seus simpatizantes, alguns feridos já têm ideia e também... Sim, estou para fazer um levantamento, Estevão, porque eu disse que eu hoje tinha pessoas à minha porta para não sair. Levei 1 hora de tempo para ver se conseguia despistar o esquadrão da morte que estava à minha porta. Então, eu agora que estou praticamente, digamos assim, a cair na real, e agora que vou me informar com os conselheiros, os nossos coordenadores ao nível do país, que dados é que eles têm para, na live que vou dar, dentro de mais ou menos 2 a 3 horas, aí já vou falar de números e dados muito concretos, muito precisos. Está bem? Obrigado. Muito obrigado, está bem? E então assim, nós estivemos em direto a partir da página oficial do Venâncio Mondlane, aqui da praça do OMN, no dia em que a polícia dispersou a população que queria se manifestar tranquilamente e queria se manifestar pacificamente. Até já. Bom, qual é o comentário a fazer por esta presidente do partido que disse que as pessoas deviam ficar em casa, disse que tinham que estar no bem. Há alguma concertação antes de qualquer coisa? Não, o que acontece é o seguinte, o presidente do Partido Podemos concertou comigo antes do acontecimento do Alvino Dias. Então, o que acontece, vocês acompanharam, que de fato o que ele disse antes do assassinato do Alvino Dias, eu também o tinha dito em público. Depois do assassinato de Alvino Dias, exatamente no local do crime, é que eu disse que havia uma medida acrescida. Então ele não teve acesso até pagamento da medida acrescida que eu falei no local do crime. Portanto, não há nenhuma disparidade, o único problema foi acesso à informação. Portanto, ele não teve acesso porque, como sabes, foi tudo repentino e naquele dia nós tínhamos uma série de atividades que tínhamos que correr com elas, entre as quais a preparação que está em curso agora do funeral do Elvino, portanto, receber as famílias que vêm da província, digamos, confortar a viúva, e então não foi possível a gente consertar e atualizar a informação. Mas não há nenhuma disparidade, não há nenhuma espécie de sintonia entre o candidato e o presidente, o candidato do Podemos e o presidente do Podemos. Não existe. Neste momento a orientação é que todos os jovens... Não, agora todo mundo vai para casa e daqui a 2 horas, 3 horas vou fazer uma live a indicar qual é o que eu passo a seguir. Porque eu penso que já foi uma grande vitória o que aconteceu até essa altura. O país está paralisado a 95%. Tá, muito obrigado. Tá, Beleza, pode falar para pedir honrar. Queria pedir para falar para Deus. Por favor, pode falar para Deus.
Podemos fazer aqui em direto outra vez? Estamos a pedir oração. Está aqui a mão chamada, podemos fazer aqui em direto. Para lá. Atenção que temos em direto. Alô, Porto, podem só dar aqui um feedback para saber se está tudo ok? Ok, está aqui, sim, está aqui o Vanessa Mondlane ao nosso lado. 30 segundos. Exatamente. Ok, estamos no ar. Só um instante, obrigado. Só um instante. Passa para aqui se quiser. Sim, não estamos a ouvir nada. Aguenta. Podemos estar a entrar agora mesmo. Não ouvimos nada, mas está tudo ok, não é? Ok, atenção. Presidente. Tiraram a minha cara, parecia que ia morrer. Não, só fiquei com aquela ardência, depois devolvi e fui apanhar de novo. Vinícius, depois que eu falo com o jovem. Esse jovem. Atenção. Bom dia, sim. Aparentemente mais calma a situação aqui na Avenida Joaquim Chissano, no centro de Maputo, local marcado para a concentração deste protesto, convocado pelo candidato presidencial Vanessa Mondlane, que está aqui ao meu lado. Bom dia. Já tem algumas informações sobre as consequências daquilo que assistimos há pouco tempo? Bom, neste momento eu tinha que partilhar convosco que eu tive uma situação em que não estive na hora da concentração às 9 horas, porque eu tinha um contingente policial na minha casa que não me queriam permitir que eu saísse. Então eu tive alguma dificuldade em ter as primeiras estatísticas, vim praticamente 30 minutos depois da hora marcada para o início da marcha. Ainda vou fazer uma avaliação com os meus conselheiros dentro de 1 ou 2 horas, mas o que posso dizer é que neste momento, aquilo que são os nossos objetivos, posso dizer que nós alcançamos estes objetivos a 90%. Porque o primeiro objetivo, o objetivo primordial, era a greve geral. A greve geral, que era a suspensão da atividade laboral em todo o setor público e privado. Isso aconteceu de forma a 95%. A segunda parte era uma parte complementar, que tinha a ver com manifestação de repúdio, com dísticos, com cartazes, relativamente ao assassinato bárbaro do Elvino Dias. Esta é que é a parte que a polícia impediu, porque essa era a parte pública, mas a parte da suspensão laboral, que dependia da vontade particular de cada pessoa, foi um grandíssimo sucesso, posso dizer assim, porque 95% da atividade laboral no país está suspensa por aquilo que eu recebi. Agora, o que estou agora... não tinha informações de feridos, nem de detidos? Não tenho. Daqui a pouco vou fazer uma live, dentro de 2 horas. Eu tenho que falar com o país inteiro, são 11 províncias, temos 11 coordenadores nas províncias. Daqui a pouco eu vou entrar em contato com ele. Então, olha só, diretamente para onde estamos. Então, olha só, diretamente para onde estamos.
Pronto, não há mais condições. Vamos ter de... Estamos contigo. Olha, o Bernardo está aqui. Está aqui o meu presidente. O meu presidente está aqui. O meu presidente está aqui. Vamos de um carro. Vamos de um carro. Vamos de um carro. Vamos cobrir. Vem isso aqui. O meu presidente. Vamos de um presidente. Estamos de carro. Vamos parar aqui. Não há confiança! Aqui com o presidente. Poxa! Isto é triste. Isto é triste. É triste. Isto é triste. Estamos cansados. Não podemos confiar nisso. Isto é triste. Não podemos confiar nisso. Rui! Chama nesse carro aí! Chama o Rui. Não pode parar aí. Aqueles que estão fugindo. Polícia está ali. Esse país é nosso! Salve Moçambique!